Boa noite a todos. Este ano, o planeta Terra está sendo convidado para refletir com grande profundidade no que seja a ação fraterna entre os homens, numa busca de integração de esforços, onde crianças, adultos, idosos, todos tenhamos uma compreensão holística, ou seja, universal da existência, buscando uma integração com as forças da natureza, desde o menor dos micróbios até mesmo a maior das constelações. É uma era especial que se desponta especialmente a partir dos fluidos planetários que são jorrados das esferas superiores para encontrar em nós a receptividade das ações fraternas. E assim, logo poderemos começar o ano nos fazendo esta pergunta: qual é o tamanho do meu amor? Já que a síntese do universo é o amor. Assim dizia Jesus. E assim o é e assim sempre será. Nas indagações propostas na canção que acabamos de ouvir, se nota os tumultos humanos, os medos, as dúvidas, mas há ali uma conclusão de que é preciso amar, amar e amar, como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar para pensar, nós somos a gota d'água, nós somos o grão de areia, nós somos uma unidade, nós somos um só corpo, em termos divinos. Porque todos nós estamos interligados pela força universal da fraternidade, que é a ação que criou o universo e é a energia que mobiliza-nos todos os dias. Então nos perguntemos agora, diante desse momento iluminativo, de grande claridade, sobre esta proposta universalista da vivência fraterna. Qual é o tamanho do nosso amor? Sim, porque nós já somos conhecedores do que seja o amor fraternal, o amor por excelência, que foi tão bem apresentado por Jesus. E agora se vê renovado na moldura espírita, em expressões concretas, objetivas, trazidas para o nosso dia a dia, numa situação de profundo realismo, de adaptação total ao momento presente. Se tudo deve começar e terminar no amor, se é nele que poderemos nos alimentar, se é através do amor que poderemos sentir a plenitude da existência, cabe-nos então a síntese indagatória. Qual é o tamanho do nosso amor? O quanto que nós estamos disponíveis para tolerar, para compreender, para perdoar, para servir, para abnegar, devotar. São tantas as virtudes filhas do amor que estão aí à nossa disposição. E o Livro dos Espíritos, a partir da questão 800 e seguintes, algumas reflexões ali são feitas por Allan Kardec e os Espíritos, ao respondê-las, dizendo-nos que todos nós somos livres. Se o livre-arbítrio é uma condição universal, ninguém nasce para praticar o mal. A prática do mal, que seria a ausência do bem, é a opção de cada um. Não importa onde você se encontra, não importa a condição financeira, a condição social, não importa a cor, a raça, se há cultura, se há menos cultura, na índole humana, no cerne da própria existência do ser universal que somos nós, existe a centelha do amor. Deus não deu a ninguém energia que possa justificar a ação do mal. Todas as ações malévolas são pura opção de nossa parte.
E a cada instante, quando ingressamos na carne, no corpo físico, pelo processo reencarnatório, a vida nos coloca milhões de situações que são oportunidades constantes para conhecermos a nossa disponibilidade para usar a nossa liberdade em prol do amor. Sabendo nós outros que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, independentemente da condição socioeconômico-financeira ou qualquer outra ambiental, nossa felicidade estará na justa medida da nossa capacidade de amar ao próximo, de amar a Deus e de amar a nós mesmos. Então, nesse período em que nós estamos com esta clareza para entender sem maiores dificuldades a equação divina do amor, tudo parece-nos tão simples. Parece até que agora mesmo a gente já pode usar a liberdade e imediatamente eliminar todas as mágoas, todos os ressentimentos do nosso coração, amando as pessoas como elas são, independente se elas estão optando em fazer o bem, se elas estão optando em fazer o mal. Em qualquer estágio que a criatura se encontra, o nosso dever universal é o de amar, incondicionalmente. Enquanto nós estivermos impondo condições para a convivência fraterna, isso significa que nós estaremos cada vez mais nos distanciando uns dos outros. Porque uma das condições da fraternidade é não impor condições. É servir sem olhar a quem, é auxiliar sem perguntar até quem. A doutrina espírita abraçou de tal forma este princípio no momento oportuno, que nos conduz a todos que estudamos essa doutrina a repensarmos profundamente o que realmente nós somos em matéria de capacitação para desenvolver este amor fraternal. Lá em Delfos, os antigos pensadores na Grécia antiga falavam que a gente precisa se conhecer. Carl Gustav Jung, que foi um discípulo de Sigmund Freud, e foi também aquele que implantou a psicologia analítica, em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, diz assim: enquanto não conhecermos quem realmente somos, jamais iremos nos curar. Olha, todos nós temos queixas a fazer. Quando nós vamos buscar uma ajuda médica, a primeira coisa que o profissional deseja é ouvir as nossas queixas. A partir das nossas queixas, ele vai tentar fazer uma anamnese, vai tentar conhecer o que realmente está acontecendo, para ajudar-nos a curar daquele mal, daquela insatisfação. E de um modo geral, nota-se isso. Nós temos muitas queixas a fazer. É muito raro, mas é muito raro mesmo, alguém encontrar um outro alguém e dizer: está tudo bem comigo. Ainda que aparentemente a vida esteja um caos, esteja devendo o mundo inteiro, esteja com um prognóstico de um câncer, ou um diagnóstico de um câncer, um prognóstico positivo ou negativo, ainda que tenhamos desafetos declarados, ainda que sejamos vítimas de calúnias, de perseguições, de incompreensões, de injustiça, com tudo isso junto, se a gente ama, a gente vai compreender que tudo faz parte das oportunidades que a vida nos oferece para podermos medir a nossa capacidade de amar. Ou seja, absolutamente os Espíritos afirmam, na obra básica da qualificação espírita, não existe o acaso. Deus não fez nada que não tenha um grande sentido educacional. Todos nós estamos vivendo o processo da evolução, que faz parte também da lei divina. E a nossa educação é a educação do sentimento. E educar o sentimento significa amar cada vez mais, com mais intensidade. Sendo assim,
estamos todos juntos e misturados nessa proposta. Que sejamos crianças, jovens ou adultos, pais ou filhos, todos estamos respirando as mesmas necessidades. Estamos todos no mesmo processo educacional. No ano passado, nós observamos várias pessoas que procuraram a nossa casa espírita, especialmente pais, mães, falando da dificuldade de lidarem com os filhos, com a impetuosidade, com o temperamento, com, às vezes, o descaso, o desinteresse, a desobediência, essas coisas que fazem com que os nossos filhos nos pareçam pessoas que precisam de muita ajuda, que são pessoas até muitas vezes perturbadas e perturbadoras do nosso ambiente familiar ou dos lugares onde essas crianças estejam. Mas certo é que também estagiar no corpo infantil é um processo universal. Todo mundo tem que passar por este processo. Nós vamos ver, por exemplo, um poema de Vinícius de Moraes, declamado por Paulo Altran, que desencarnou há pouco tempo, um dos maiores declamadores do nosso país, ao lado de Lima Duarte e Antônio Abujamra. E ele nos traz um poema chamado Poema Enjoadinho. É o nome do poema dado por Vinícius de Moraes, quando ele tenta falar dos filhos, das crianças, remetendo-nos àquele momento que o casal se deslumbra, especialmente no caso dele, que vivia à beira-mar a maior parte do tempo, queimado de sol, com o processo da sensualidade, da sedução, com as energias sexuais extremamente afloradas, convidativas ao amor sexual, mas logo, depois desses atos, lógico, dentro da lei natural da vida, surgem os filhos. E aí surge o caos junto com os filhos. O que fazer com esses filhos que aprontam tudo e fazem verdadeiras loucuras? E ele tenta nos colocar cada uma dessas dificuldades que passamos com esses filhos, e no final ele conclui dizendo: filhos são uma loucura, filhos são uma maravilha. Ruim com eles, pior sem eles. E assim nós estamos aqui nesta casa também, acabamos de ouvir mais uma vez a proposta da instituição oferecendo um trabalho de evangelização para as crianças. Isso é extremamente importante. Aqui nós já começamos o trabalho a partir dos 2 anos e 6 meses aproximadamente. Mesmo assim, consideramos que já é tardio. Como disse um determinado sábio, que quando uma senhora o procurou, com um filho de 2 anos, muito preocupada, como todas as mães zelosas são, em relação ao futuro dos filhos, e ela disse: doutor, eu gostaria de receber uma orientação sobre como conduzir a educação do meu filho. E ele lhe pergunta: ele tem quantos anos? Ela lhe diz: 2 anos. O sábio retruca: a senhora já está atrasada 2 anos e 9 meses. Já deveria ter começado a nascer. A psicologia que analisa o comportamento humano e o reflexo da vida da criança no seu comportamento futuro, quando adulta, já nos revela isso. Que desde os primeiros dias, o feto precisa receber a atenção humana, as impressões humanas do amor. E quem for tratado com amor, verdadeiramente, vai reafirmar dentro de si aquilo que já traz, que é a essência do próprio amor. E dificilmente se desviará ao longo da sua vida, ao contrário. O que vale dizer que, para que tenhamos crianças bem orientadas, que se tornem homens de bem no futuro, é necessário que os que já estão aqui há mais tempo, já passaram pela fase da infância, tenhamos um cuidado cada vez maior em transmitir a segurança do amor, do afeto, da compreensão, do amor enérgico muitas vezes, mas sempre carregado de exemplos. Devemos diminuir cada vez mais os discursos moralistas. As palestras, por mais grandiosas que sejam, instrutivas e necessárias, elas jamais vão substituir a boa orientação que parte do exemplo do educador.
que convive com uma criança. E nesse sentido, todos nós somos educadores. Todos nós somos exemplos vivos para as crianças. Porque nós vivemos um fenômeno chamado, em psicologia, de mimetismo. Ou seja, nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente vê e ouve ao longo de nossa vida. E o Espiritismo se amplia dentro desse conceito quando nos fala que nós somos a idiosincrasia mimetista. Ou seja, nós já trazemos vários e vários momentos educacionais em várias e tantas reencarnações. E hoje nós somos a somatória de tudo isso. Temos exemplos bons, exemplos maus, e nós estamos no reflexo, pela memória que trazemos, de todos os bons e maus exemplos que nós já observamos, já adquirimos. Mas chega um ponto em que a gente adquire uma maturidade tal para a gente fazer agora um trabalho de debulhar tudo que foi que nós absorvemos da vida. Inclusive, a biologia já nos fala do genótipo, do fenótipo, daquele processo dos genes, onde aparece também o DNA, onde fica impresso tudo aquilo que a gente absorve da vida, ao longo de muitas vidas. O genótipo refere-se a tudo aquilo que nós fazemos conosco, o nosso mundo íntimo, é a nossa história de vida pessoal, milenar. O fenótipo é o resultado daquilo que nós recebemos de impacto do mundo que nós convivemos. E quando falamos no amor, e falamos na compreensão que se deve ter das diferenças, fala-se nisso. Para que tenhamos geneticamente mais saúde, é preciso que intimamente, na introspecção dos nossos pensamentos, a gente produza pensamentos positivos, todos eles calcados no amor. E nesse sentido, não é apenas a criança e o jovem que precisa da evangelização. Todos nós precisamos da autoevangelização. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem toda a referência para que a gente faça uma montagem fluídica, psíquica, concreta e mental para estruturar o nosso psiquismo diante de estruturas virtuosas perenes. E assim vamos criar um gene que vai ser conduzido conosco para sempre. André Luiz, inclusive, fala sobre isso no livro Evolução em 2 Grupos. E, ao mesmo tempo, já estamos com uma maturidade de compreensão tal que tudo que venha do mundo exterior para nós, num processo cerebral de aferência, que tudo isso junto, que vem para nós, coisas positivas ou negativas, que tudo seja devidamente trabalhado, reciclado imediatamente. E nós vamos ter uma introspecção positiva, evangelizada, tão bem abastecida diante da proposta cristã, que tudo que vier de fora será automaticamente digerido. E aquilo que não for positivo será não destruído, será reciclado, já que nós vivemos num processo de evolução. Como já diziam os físicos, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E nós vivemos num processo de transformação. A energia negativa de hoje, do ódio, é a mesma energia que amanhã será transformada em amor. Não haverá destruição de nada. Nada que foi criado por Deus será destruído, será transformado. O que nós entendemos como destruição, dentro da própria lei de destruição apontada no Livro dos Espíritos, é na verdade transformação, transmutação. E é nesse sentido que nós estamos prontos para trabalharmos individualmente, coletivamente, planetariamente, essa transformação do próprio planeta. E assim as ondas mentais que vamos produzir, os sentimentos de amor que vão se concretizar, serão o sal da terra, como diria Jesus, o tempero, o gosto, o prazer, a satisfação de viver. Aí vamos sair dessa situação de pessoas doentes, que precisamos de ajuda porque estamos tão infelizes com tudo que nos acontece. Como disse Carl Jung, nesse livro que citamos, enquanto nós não conhecermos o que somos realmente, jamais iremos nos curar. Então é preciso que a gente se conheça. E a cura vem do amor. É o lenitivo, é o remédio divino
trazido por Jesus, que é o médico das almas. Então nós precisamos saber sim qual é o tamanho do nosso amor, aprofundarmos muito nessa matéria, totalmente nessa matéria, como prioridade de vida, e o resto vem como consequência das reflexões que nós vamos fazer, dos estudos, do autoestudo dessa matéria sublime que é o amor. Assim, desejando a todos que este ano a gente deixe os nossos centros nervosos, os nossos plexos abertos, a mente ampliada, o coração também muito ampliado, para que as energias da fraternidade universal possam ampliar em nós a essência verdadeira, porque, na verdade, nós somos amor. Enquanto nós não nos reconhecermos como pessoas vindas do amor e feitas para amar exclusivamente, nós sempre teremos essa sensação de que estamos doentes. Então vamos, todos os dias, a cada instante, esse ano mais ainda, vamos começar com muita intensidade a fazer isso, na intimidade do nosso dia a dia, dos acontecimentos. Vamos parar de queixar das coisas que são difíceis, vamos tomar todas as dificuldades como motivações para o crescimento, para o autoconhecimento, porque no dia que nós soubermos responder qual é o tamanho do nosso amor, nós já teremos dado um grande passo para conquistarmos aquela felicidade que Jesus se referia, que ninguém poderá nos roubar. Então vamos concluir aqui essa nossa breve preleção, ouvindo o poema Enjoadinho, de Vinícius de Moraes, na voz de Paulo Altran, onde ele faz essa referência aos filhos. Então, em vez de a gente ficar com essa complicação, meu Deus, ter filho, menino, trabalho, aquela coisa toda, vamos ver nisso um grande meio de crescimento, uma grande motivação. Para nós que vamos lidar com as crianças, é a experiência mais fabulosa para nós crescermos. E enquanto estivermos crescendo, desenvolvendo capacitação humana, no sentido de amor, junto a essas crianças, nós também estaremos impregnando nelas a essência divina que elas já trouxeram, porque essa essência foi dada por Deus para todas as suas criaturas. Então paremos de queixar e vamos meditar no que Vinícius de Moraes pensou sobre as crianças. Poema Enjoadinho, já em seguida a música Sal da Terra, de Beto Guedes, para concluir as nossas reflexões de hoje. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e até ao próximo encontro. Filhos? Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica. Depois, que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho. Aí começa a porrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto. Bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa. Coisa louca. Coisa louca. Que coisa linda que os filhos são.